desses estudos, o que é que você acha que a gente já tem, por exemplo, de preparação? Eu tenho um aluno que é empresário, que é advogado, que monta uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias e quer arriar da cela. Um treino geral, o que é que você acha que para o atleta da cela, por exemplo, igual você falou, estabilidade. Mas, por exemplo, tem gente que vai correr, pega um boi grande e o cara já solta. Porque provavelmente... André, eu já falei, mas de novo, muito obrigado por aceitar o convite. Foi através do Aloysio, na verdade, que eu pedi a ele, ele falou, ele vai fazer de todo jeito. Porque não é só para o canal, para mim, eu comecei a mergulhar, querer estudar, entender mais sobre a vaquejada e ser melhor na vaquejada. E eu não era tão ruim, mas eu busco ser um vaqueiro constante. Eu acho que a vaquejada não é porque tem cavalo, boi, que não pode ser, você pode ter resultados constantes. E tem prova disso, tem vaqueiro que consegue isso. Então, eu acho que foi a partir do seu vídeo, na verdade, André, que eu consegui fazer o meu cavalo mecânico, quando eu vi que você fez aquele negócio com o programa Abre a Porteira, porque foi bem mais simples do que os outros que eu vi. E eu queria te parabenizar por inovar na verdade, esse centro de treinamento que é específico para vaquejada. Né? Cara, eu agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar podendo, de alguma maneira, contribuir aí com esse esporte que a gente tanto ama, né? O pessoal do Nordeste aqui. O cara ou joga bola ou corre vaquejada. Não tem dados ainda assim que comprove, mas certamente é o segundo esporte mais praticado no Nordeste. Eu acho que só perto do futebol. E o drive, a gente, eu particularmente, né? Eu sou graduado em Educação Física desde 2009. E eu sempre tive isso em mente, eu sempre percebi, né? Poxa, tem um espaço para a gente poder trabalhar mais específico, direcionado ao atleta da cela, né? E com base de uma pesquisa de um pessoal de Alagoas, para uma revista do segmento, a Vaquerama, na época ainda, se não me engano, foi Conexão Vaquejada. Eles fizeram uma pesquisa entrevistando alguns vaqueiros na vaquejada em Caruaru, no Milani, se eu não me engano. E aí identificaram as principais lesões que ocorriam naquela época, né? De lesão de dedo, de entorse, de lesão de peitoral, de ruptura de bíceps. Quando foi em 2011, eu fiz um primeiro artigo para uma revista de segmento. Aí foi para Vaquerama, falando sobre treinamento específico para vaquejada. E tive a oportunidade de fazer um outro em 2015, um outro em 2018, até que o Drive surgiu em 2016, né? O Centro de Treinamento Drive, treinamento. E a gente treina aqui as mais diversas modalidades esportivas. E eu tinha contato com o pessoal da vaquejada, né? Pela amizade com meu pai. E ano passado aqui a gente chegou a ter 15 atletas da cela treinando aqui com a gente. Né? Os caras vindo de lesão, os caras machucados, outros querendo melhorar o rendimento, arriar da cela. Enfim, então existe um nicho muito carente de treinamento específico, né? Que é o atleta da cela, e a gente está aqui em Natal e estamos aí tentando ajudar de alguma maneira esse segmento. Estamos com pesquisa agora a nível científico para a gente tentar deixar de alguma maneira um legado aí nessa parte específica da vaquejada. E assim, eu acho que com certeza você começou isso porque você gosta de vaquejada e você já montou, até pelo seu pai. E uma das coisas que, assim, eu comecei para mim mesmo, mas eu acho que, na verdade, a vaquejada é carente de várias coisas. E desses estudos, o que é que você acha que a gente já tem, por exemplo, assim, de preparação? Ou que você, se você puder falar, o que é que a Drive ajuda ou já faz para os vaqueiros? Então, assim, antes de ir nessa parte, eu gosto sempre de contar um pouquinho do início, como é que foi o meu contato com a vaquejada, né? Para o pessoal até da área da educação física, da fisioterapia, entender quem é o professor André Dantas, que hoje está à frente assim, dessa linha de pesquisa mais específica, né? Desde os meus 6 anos de idade, eu passei a frequentar nas férias a casa do meu pai. Meu pai nunca foi casado com minha mãe, do namoro eu nasci, e na época ele morava em Natal e voltou a morar na Paraíba, né, em Patos. E todas as férias eu passava com ele em Patos, desde os meus 6 anos. Tive a oportunidade de frequentar, eu brinco, né? A boleia do caminhão de TT, de Zé Vanísio, de João Batista, de Dedé Tatu, de Pedro Bó, Neco Menezes, ou seja, eu via os caras puxando o boi na pista e depois o cara vinha pro caminhão e ficava comentando o que fizeram de certo e de errado, toda aquela resenha ali. Então isso era com 6 anos, com 7, com 8, todo ano eu ia passar as férias na casa do meu pai e era 1, 2 meses intensivo de vaquejada, né? Viajava às vezes 2 vaquejadas no final de semana, os caras perdiam um boi numa, corria para outra,
E eu junto com essa turma toda, montava no cavalo deles enfim, pude ter essa escola, né, com os melhores da época. Com 12 anos, tem uma foto muito emblemática do circuito Brahma de vaquejada. Foi um dos maiores circuitos que aconteceu até hoje, lá em Fortaleza. E na premiação, tá eu na foto, aí tem os 5 melhores. Aí tá Elias, tá TT, tá Irã, tá Marquinho Elias aqui do Rio Grande do Norte, aí Maricó, tá Alexandre de Duquinha. Enfim, eu tive contato com muita gente que deixou um legado na vaquejada. E desde sempre eu muito observador. E sempre montando, batendo esteira, até que chegou a época de começar a querer montar no cavalo de puxar. E aí você vai, puxa o primeiro, vai, toma uma queda, enfim. A vaquejada, ela sempre esteve presente na minha vida. E toda essa parte prática da vaquejada me ajuda muito hoje a entender como poder dar o direcionamento melhor para o treinamento para o atleta da sela, né? Sim. Quem está falando aqui não é apenas um professor de educação física, é um professor de educação física que desde os 6 anos de idade monta cavalo, né? Demora às vezes a montar por questões profissionais, enfim. Mas quando monta, tem uma noção boa de o que é puxar um boi, do boi render mais, do boi dar uma arriscada. Já puxei de direita, já puxei de esquerda. Então, é uma pessoa que tem uma prática que dá um embasamento para estar falando sobre isso aqui. Aí vamos chegar agora no drive. Sim. O drive, a gente teve esse insight de, pô, cara, não existe nada de ciência na vaquejada. O que existe é esse artigo do pessoal lá em 2011, e é um artigo quando não existia nem protetor, né? Já mudou características de lesões, muito provavelmente porque a introdução do protetor, né, que a gente inclusive tem aqui, ó. Os caras chegam para treinar aqui, a gente tem protetor, porque várias dinâmicas no treino dele é específica. Em vez de o cara tá só passando a volta, treinando, a gente bota ele para passar a volta, uma perna só, já trabalha estabilidade, enfim. Tem a luva aqui, ó. Os caras chegam para treinar, tem o protótipo ali, nosso pé de pano. A luva aqui, ó, específica. Então o cara já se sente um ambiente mais à vontade, diferente da academia tradicional, onde ele chega e tem só o supino reto, o leg press, a esteira. Aqui ele já vê um protetor, já vê um protótipo, já vê uma sela, já vê uma luva, então ele já sente esse contexto. E a gente viu essa carência, que não existe ciência ainda na vaquejada, né? E a gente começou agora, no meio da pandemia, montou-se um grupo, né, de pesquisa com professores aqui do Drive, professores aqui da UFRN, colegas de Brasília, e disseram, cara, vamos pesquisar isso a fundo? Vamos. Estamos encontrando algumas dificuldades a nível das pesquisas em laboratório, porque as coisas ainda não voltaram, né? Então, as universidades federais, a Universidade Federal aqui, por exemplo, não disponibilizou ainda o laboratório para a gente já ter um desenho de uma pesquisa bem interessante, mas a gente não pôde rodar ainda porque essa questão da pandemia, o isolamento ainda é algo muito forte. Mas a gente já conseguiu rodar uma pesquisa e já começou a trazer inúmeras respostas interessantes, né? De tipo de aquecimento que deve ser feito antes, mas não o tipo. O do que vem sendo feito, né? Do cara, como é que é a ingestão de bebida alcoólica antes de entrar na pista, qual é o índice de lesão, será que isso aí mudou em decorrência da utilização do protetor? Então, a partir de todo esse contexto, o Drive hoje recebe inúmeros atletas da cela aqui com os mais diversos objetivos. Eu penso assim, eu acho que a vaquejada tem que ser treinada o máximo fora de boi e cavalo, porque como é que você vai virar um atleta muito vaqueiro, muito bom, se você quiser fazer o movimento 10 vezes de puxar o boi, se você não tiver um pé de pano desse aí, né? Cara, você tem que ter muito cavalo e muito boi, e você sabe que você não pode puxar 10 boi no cavalo no mesmo dia. Enfim, tem que ter uma estrutura que não existe. Então, eu acho que a Drive já deu esse primeiro passo, que eu fui seguindo, pelo menos o pé de pano eu consegui fazer para mim, mas eu não consegui trazer para cá. Interessante é isso. Quando o atleta chega para treinar aqui, ele não é todo dia que ele fica montando em pé de pano. Não, a ideia não é essa. A gente monta lá, faz alguns gestos específicos, eu tento analisar. Pô, o cara tá puxando o boi aqui, mas ele sente uma dor no ombro. Aí eu boto ele para fazer a puxada, ele faz isso aqui, ó. Eu já percebo que tem uma tensão exagerada no músculo trapézio aqui, que pode estar gerando alteração no ritmo da escápula dele. E isso tem relação com a dor. Aí eu tiro ele do protótipo e vamos fazer uns trabalhos ali. Aí vai fazer trabalho de estabilidade, de mobilidade. E aí quando eu faço algumas intervenções, algumas sessões, vamos de novo lá. Faz o gesto, aí eu já dou feedback. Não faz força aqui, faz aqui. Vou controlando e, pô, André, a dor já está diminuindo. Ou seja, é diferente você analisar isso dentro do gesto específico, do mecanismo da lesão, do que você chegar aqui e o cara fazendo, rapaz, eu tenho dor no ombro e você não entender nem o que é o cavalo.
você nunca nem montou, você vai ter uma enorme dificuldade de entender do que é você montar num cavalo de puxar 40, 50 km por hora, puxando boi, que pode variar de 300 a 1.000 quilos. Você tem que ter todos esses elementos envolvidos, né? Se Celso Vitório viesse treinar aqui conosco no Drive, ele não ia ficar montando em pé de pano toda a sessão de treino. Por quê? Porque Celso Vitório ele já monta semanalmente várias vezes. Eu tenho um aluno que é empresário, que é advogado, que monta uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias e quer arriar da sela. Só que eu pego as fotos, os vídeos dele, monto aqui e ele não consegue arriar da sela. Aí eu vou, desenvolvo um trabalho de mobilidade com esse atleta, vou melhorando os padrões funcionais dele. Vamos lá ver como é que tá agora. Ó, já melhorou um pouquinho, tá arriando mais. Vamos fazer agora aqui em cima da sela 10 repetições. Ou então pego um aluno que tá vindo a lesão, o cara teve uma ruptura no peitoral. Tá aí, vai ficar 6 meses afastado da vaquejada. Ruptura de bíceps, do cabo longo, do tendão. Aí esse cara, ele tem medo, ele tem um componente emocional envolvido, ele vai ter medo na hora de gerar força ali. O cérebro dele, o sistema nervoso central, não vai permitir que ele... A gente vai o quê? Aos pouquinhos vai expondo ele. Bora, bota a luva, passa o protetor, faz a puxada, segura 2 segundos, aí faz a puxada, a gente balança um pouquinho o braço para representar o que seria aquela instabilidade. E tem cara que volta a correr depois de uma lesão sem nem ter montado no cavalo. A gente tem exemplo aqui, tem atleta da gente que nos finalmente ali de 6 meses só tinha puxado no protetor aqui em cima de pé de pano, voltou para uma corrida e já entrou na corrida. Se esse cara não tem feito um trabalho específico, se tiver só feito supino reto, puxada, rosca, o cérebro dele não estava entendendo o gesto de puxada. Ele ia ficar com medo na hora que fosse fazer a puxada, ia abrir a mão, ia dar uma chimbada e não ia botar o boi. Então tem todo esse mecanismo envolvido. Para quem vai montar, quantas vezes vai montar, que tipo de trabalho, a gente leva em consideração inúmeros aspectos para poder desenvolver um trabalho mais direcionado. Né? Exato. Mas, André, bora dizer assim, vai ser específico, lógico, o nível da pessoa, a disponibilidade, mas bora dizer assim, um treino geral, o que é que você acha que para o atleta da cela, por exemplo, igual você falou, estabilidade, não sei. Vamos fazer correlações assim, aqui, em geral. vamos fazer correlações com um esporte como o futebol, que todo mundo entende. O atleta da cela, ele tem que ter força, ele tem que ter estabilidade em uma base instável, que a sela é uma base instável, porque o cavalo você está andando. Você tem que ter mobilidade em várias articulações, desde o ombro, passando pelo tronco, passando pelo quadril, né? Você tem que ter controle motor em algumas situações, mas você não tem que ter uma resistência aeróbica igual a de um atleta de futebol, que corre 10 km por hora. Sim, concordo. O atleta de futebol, ele dá tiros, né, tiros de velocidade de 5, 10, 15, 20 metros, né, durante um jogo, percorre 10 quilômetros em média na partida de futebol, o tempo todo ele está gerando... O atleta da vaquejada não, o que ele gera de contração é 2, 3 segundos na hora de botar o boi. Se ele der só o tapinha, dá nem um segundo, é meio segundo. Se ele tiver um boi render um pouquinho mais na mão, pode chegar a 3, 4, 5 segundos, né? Isso, a gente que tem essa vivência na modalidade, a gente sabe. Então, para ele segurar um boi 3, 4, 5 segundos na mão, se ele não tiver com tudo organizadinho, ele vai ter uma dificuldade gigante. Ele vai abrir a mãozinha aqui, ó, não tiver a forcinha nos dedos e vai perder o boi. E às vezes vai botar a culpa no cavalo, que não saiu, vai botar a culpa no boi que topou, que riscou, enfim. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? O atleta da cela, ele precisa, primeiro de tudo, ser avaliado. O atleta chegou aqui, depende da modalidade, ele é avaliado. Dentro das virtudes ou limitações funcionais que ele apresenta, a gente vai direcionar o treinamento para ele. Então, tem atleta que chega aqui todo travado. O cara não tem mobilidade nenhuma. O cara não consegue ficar de cócoras, ele cai. Se eu pedir para ele ficar de cócoras, ele cai para trás, porque ele não tem mobilidade no quadril. E é o cara que quer dar a capa louca, quer dar a real de cela. Não vai conseguir. O mais próximo que ele vai chegar disso é desenvolver uma hernia de disco, como tem vários que têm hernia de disco aqui, treinando com a gente. Então, o cara tem muita mobilidade, André. O problema dele não é mobilidade, o problema dele já é gerar de força. Pronto, aí a gente já vai direcionar mais para a parte de força. Mas, de maneira geral, o cara tem que ter mobilidade articular, né? Ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter força, ele tem que ter potência, porque o gesto de puxada gera potência. Bora dizer, não sei se eu ia falar explosão, porque na verdade a arriada de cela é bem rápido, né? Aquele movimento que você faz para... Força, ela tem vários conceitos. Força de resistência, força de hipertrofia, tem a força explosiva, que é mais ou menos esse contexto aí de 2, 3 segundos, você gerar um mecanismo muito rápido ali no seu corpo, de se posicionar ao mesmo tempo que você está executando o gesto da puxada. Isso. Então esse seria outro aspecto que a gente pode
de certa forma, poderia usar, sei lá, um pé de pano para trabalhar isso? Por exemplo, Com certeza. assim, contabilizar ou não sei, avaliar o quão rápido você faz esse movimento ou não. Não sei se... Não, normalmente a gente gosta de fazer algumas correlações com o próprio vídeo do cara correndo, né? Do momento que ele se posiciona para arriar, quanto tempo ele realmente leva para se posicionar. Porque tem cara que já vai arriando e puxando. Tem Sim. cara que vai arriando e depois é que ele posiciona o braço. Tem cara que tira o boi muito por cima, tem cara que tira o boi muito por baixo. Então a gente tenta, dentro da biomecânica já do cara, que o cara já corre há 20 anos. Pô. É difícil eu chegar e mudar o gesto motor dele, que ele já está todo... Eu vou tentar minimizar os riscos. Pô, cara, se tu continuar mantendo isso aqui, o risco de ter uma lesão aqui no ombro, no teu joelho, no teu quadril é maior. Vamos tentar melhorar só esse componente aqui. Então, a partir de filmagens que tem... Hoje todo mundo se filma correndo. Você tem isso no Instagram, o cara traz fotos, né? Então você tem como analisar direitinho isso e tentar trazer para a parte mais específica dele, né? A gente não tem ainda na ciência dizendo, tal posição é melhor para isso, tal posição evita isso, e pegar desse jeito, não. Cada atleta tem a sua... Eu percebo que se eu der um pouquinho de sela, para mim fica mais fácil. Tem cara que já defende que da sela você já tira a posição do cavalo. Tem vaqueiro aqui, que foi vaqueiro de renome a nível nacional que vem com a gente, que fala, cara, eu prefiro derrubar o boi sem dar sela. E aí você pega foto de João Batista, não dá uma sela para ninguém. Você pega a foto de TT, é ali, os pezinhos travados no busto do animal. Mas botava o boi. E ele se sentia confortável naquilo ali. Aí eu vou chegar e vou mudar a postura de TT. Já corre há 30 anos daquele jeito, ganhou tudo. Não é assim, entendeu? Mas desde essa postura dele, ele tá dizendo que tá com dor nas costas, tá com... Aí eu, pô, TT, por causa disso, assim, assado. João Batista, por causa disso aqui. Então, existe uma correlação disso com o que você tá doendo. Vamos tentar mudar um pouquinho isso aqui, né? Um exemplo bem prático. O Usain Bolt, um fenômeno no atletismo, não é verdade? O cara ganhou tudo aí. Sim. O cara mais rápido do mundo. O Usain Bolt tinha tudo para não correr, porque é um cara que tem uma escoliose acentuadíssima, tem uma perna maior do que a outra, totalmente fora dos padrões para um atleta do nível dele. Aí você vai querer corrigir a escoliose do cara que é mais rápido do mundo? Você vai querer... Meu amigo, o cara é o mais rápido do mundo. Não tem o que discutir. Deixa ele com a escoliose dele lá e tá tudo certo. Tenta só ajeitar um negocinho aqui, um outro, para limpar aqui. Mas não vai mexer no que tá quieto. Mas a gente falou, bora dizer assim, das exceções, né? Mas, por exemplo, tem gente que vai correr, pega um boi grande e o cara já solta. Porque, provavelmente, é o medo de cair. Então, o posicionamento dele pode ser um posicionamento que é o costume dele, que ele tá, sei lá, há 10 anos, tem gente que tá há 10 anos, às vezes... Um cara que pega um boi grande desse, como você tá falando, na hora que ele arria da sela, ele vai ter uma instabilidade totalmente diferente se ele não arriar. Ele não arriando, ele tá aqui, então o boi já puxa ele para cá, ó. Na hora que ele se pendura aqui, ele já vai ter outro padrão de estabilidade, né? Exatamente, que é o que justificaria, por exemplo, essa pessoa que não se sente tão confortável de puxar qualquer boi, talvez usar, por exemplo, não, eu estou sempre referindo ao pé de pano assim, mas lógico que provavelmente você pode saber até outros exercícios que poderia ajudar em mobilidade do vaqueiro para que ele faça isso, sei lá, igual você falou, às vezes a perna do cara que trava, o quadril, o cara não consegue nem girar nada aqui. Em algum momento, ele vai fazer isso na cela, mas maior parte do treino ele faz isso fora da cela. Você desenvolve mobilidade articular, força em outro momento, em outros estímulos, e aí você vem com isso já organizadinho e vai para o estímulo específico, entendeu? Você não vai ficar só fazendo o gesto da puxada. Tipo, eu vou melhorar a mobilidade do meu quadril, aí eu tenho que ficar lá 50 vezes repetindo o gesto. Não é só isso. Você pode ter esse controle. Pô, por dia eu vou fazer 50. Mas fora isso, eu tenho que fazer mobilidade do quadril assim, assado. Isso aí vai ter até uma oportunidade bacana. A gente tá agora, já está com esse material pronto, na realidade, o e-book, que vai ajudar algumas dicas para o pessoal. Só que a gente também está produzindo um material, tá finalizando na realidade, né? De videoaulas. Vai ser um material que tanto vai estar disponível para vaqueiro, a nível profissional, amador, master, o que for. E um bloco desse material a gente fez para profissionais, ou seja, você se machucou, você vai se reabilitar com um fisioterapeuta que não sabe nem o que é vaquejada. Lá vai ter um material, um dos blocos desse material, que é direcionado mais para o atleta, um deles é voltado para o vaqueiro, para o profissional da educação física e da fisioterapia. Cara, vai ter
inúmeros exercícios voltados para melhorar a mobilidade do quadril, melhorar a força de ombro, melhorar controle motor, melhorar, tem lá, cada bloco é melhorar exercícios para punho, para dedo. Então vai ser uma oportunidade muito bacana para essas pessoas que querem melhorar realmente a sua performance esportiva e minimizar risco de lesão, de fazer um trabalho mais específico. Por mais que ele treine na academia normal. Ele treina na academia normal, ele leva lá no celular e apresenta, ó, professor, eu queria tentar fazer um treino mais específico aqui para mim e tal. Aí apresenta isso e vai conseguir entrar numa rotina de treinamento mais direcionada. Isso vai ser sensacional, porque eu acho que a maioria que corre boi hoje em dia não são profissionais da vaquejada. Eu vou dizer assim, né? O cara que monta todo dia e, bora dizer, o É o aspirante, cara. Hoje a gente percebe que quem mais corre a categoria, quem movimenta o negócio é o aspirante. É o cara que é médico e corre, é o cara que é empresário e corre, é o cara que é advogado e corre, né? Exatamente. O cara que é engenheiro e corre. Tipo, até o Wesley Safadão, o pessoal tá comentando que ele teve uma ascensão muito grande, rápida, e provavelmente ele dedicou algum tempo dele para isso. Cara, tem certeza, tem animal bom, tem pista, né? E ou seja, tem treinado também. Não existe essa mágica. Você percebe que o Wesley Safadão é um cara que tem facilidade. Você vê ele naquelas peladas de final de ano, é um cara que joga muito bem, pô. Ou seja, um cara que já tem a meia esportiva, tem coordenação motora, tem percepção, né, de gesto esportivo. Tem cara que quer correr vaquejada, mas infelizmente não é do cara, pô. Não deu certo pra isso. O cara não. Às vezes tá no cavalo de bicicleta. Mas tem nem coordenação motora. Bicicleta quer puxar boi, né? Não dá. Você vê, cara, você olha assim, você, porra, bicho. Mas a importância desse cara tá lá, porque é o cara que faz movimentar o negócio, é o cara que paga a senha, é o cara que compra ração, aí movimenta o segmento da veterinária, é o cara que paga o tratador, ou seja, são esses caras que fazem girar o negócio, pô. Exatamente, cara. E, por exemplo, muitas vezes as pessoas que, na verdade, têm um poder aquisitivo, igual você falou, que está gerando tudo isso. Então, quanto mais ele tiver, bora dizer, essa evolução, que ele sentir que ele está realmente se dando bem, o cara vai mergulhar mais ainda na vaquejada. E eu acho que hoje em dia, em 2021, não tem isso mais de, vamos dizer assim, esconder mais informação. Tipo, quem não recebe uma pessoa nova, boa, de certa forma, bem para a vaquejada, o cara, se for da vaquejada, ele tá perdendo, bora dizer assim, o pão dele, né? Com certeza, verdade. Independente do cara, da profissão dele, eu acho que ele quer ser, tipo, ter uma boa performance. Não existe esse que, não, eu vou pra vaquejada. Você não vê isso só na vaquejada, né? Você vê isso em tudo. Você vai bater uma pelada, você vê que tem um cara que, caramba, o cara não sabe nem correr, quer chutar no gol. Mas é o cara que vai e tá lá pagando só o site dele, né? A mensalidade, enfim, é o cara que movimenta, pô. Exato. André, bora falar que você estava falando, que na verdade eu nem sabia, talvez você pode até falar isso, que eu perguntei sobre aquecimento e alongamento. Primeiro, a diferença, que eu nem sabia o que tinha diferença, e se tem alguma coisa recomendável. Vamos dizer, agora o cara vai correr esse final de semana, e o que é que ele poderia fazer antes de correr? Ou ele deve fazer ou não deve fazer, né? Igual a gente estava discutindo.